Vinícola apresentou História Viva. ZYL 338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199, Andradas, Sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Agora na Rádio Vinícola, no ar, Jornal da Cidade. Os principais fatos do dia, da cidade e região. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade. Com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é quinta-feira, 17 de junho de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Andradas registra mais 2 mortes pela Covid-19. Em Andradas, jovem de 17 anos é apreendido com maconha. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Em entrevista, vereador Luiz Raimundo fala sobre o projeto de sua autoria aprovado na área do esporte em Andradas. Governo de Minas quer prorrogar a vigência do estado de calamidade pública pela pandemia da Covid-19 até dezembro. A Cira emite comunicado contra medidas restritivas impostas em Andradas. Andradas vacina pessoas de 57 anos ou mais contra a Covid nesta sexta-feira. Vereadores falam sobre projeto recusado na Câmara que tornaria atividades de educação infantil e fundamental como essenciais. Regional de Saúde confirma novos casos com variante do novo coronavírus em Poços de Caldas. Conta de luz terá aumento de 20%. Espírito Santo do Pinhal vacina pessoas de 43 a 59 anos sem comorbidade neste sábado. Prefeitos do leste paulista se reúnem para tomarem medidas restritivas. Brasil receberá 7 milhões de doses da vacina da Pfizer antecipadamente. Secretaria de Saúde de Andradas atualiza números da imunização contra a Covid-19. Momento agro, preço do milho cai, começa também a... Pois bem, o preço do milho cai e uva e caju ficam mais caros. Confira a cotação do café para Andradas e todo o país. E confira também a cotação do café para Andradas e confira também tudo o que rolou no mundo do esporte, o duelo entre Brasil e Peru pela Copa América, além das partidas desta quinta pelo Brasileirão. Assista a gente pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. O seu Jornal da Cidade desta quinta-feira está no ar. Destaques desta edição. Já estamos no ar e começamos a edição de hoje falando sobre política. A Câmara de Andradas rejeitou um projeto de lei que tornaria atividades de educação infantil e fundamental como essenciais. Pois é, na sessão realizada nesta terça-feira, os parlamentares votaram e discutiram o projeto, que é de autoria dos vereadores Paulo Moreira e Luiz Raimundo. O projeto foi reprovado por quatro votos favoráveis e 3 contra e uma abstenção. O Jornal da Cidade conversou com os vereadores para saber o posicionamento de cada um. O vereador Adilson, despachante, se absteve do voto e não quis se pronunciar sobre o assunto. Pois é, o vereador Gustavo Xavier votou favorável ao projeto e justificou o motivo do seu voto. Bom dia, Felipe, ouvintes da Rádio Vinícola. Sobre meu posicionamento, o projeto de lei que tornaria a educação essencial, eu fui favorável, justifiquei o meu voto em relação a crianças que podem estar sofrendo de depressão, problemas que elas muitas vezes não conseguem explicar. Respeito todos os posicionamentos contrários. A casa é uma casa de leis, é uma casa de debate, é uma casa em que todos devem expressar sua opinião.
a minha opinião, nesse momento, respeitando e considerando muito o trabalho dos professores, considerando muito os pais, mães que precisam trabalhar, as crianças principalmente, tá? Foi um voto consciente. A gente tem que, muitas vezes, não pensar em agradar, pensar em fazer o certo, fazer o justo, fazer o que a consciência da gente está pedindo, tá? E eu prefiro dar uma opinião, contrariar alguns. Qualquer dos votos que eu daria, alguns seriam contrariados, mas eu prefiro deixar o meu voto do que ficar em cima do muro. Um abraço. Um dos autores do projeto, o vereador Luiz Raimundo, também falou sobre o seu voto. Ele relatou sobre a dificuldade de crianças que não têm acesso à internet. Felipe, bom dia aos ouvintes da Vinícola. Felipe, sobre o projeto da educação, que o ensino infantil fundamental seria essencial, o projeto é de autoria do Paulo Moreira e meu junto, né? A gente entende que sim, meu voto foi favorável, mas respeitando a questão dos professores, a questão até da vida, né, mencionada ontem, né, que a gente pensa nas vidas, sim, tanto dos professores, dos pais e dos alunos. Mas as crianças estão saturadas de ficar dentro de casa, algumas com problema de vista, de ficar em cima do celular ali tendo aula, outras também que a gente pensou na preocupação, que não tem condições de ter uma internet onde mora e nem um outro meio para poder ter as aulas. Então essa foi a nossa preocupação, já se passaram muito tempo e a gente acha que tem que ser tomadas medidas para essas aulas voltarem o mais rápido possível. Então foi um projeto de lei para poder as aulas voltar, mas fica bem clara que a minha opinião, a minha preocupação, sim, com os professores, com os pais. Os professores já estão tendo, graças a Deus, o privilégio de ser vacinado. Agora os pais e as crianças não. Mas ontem saiu o calendário do governador Zema, né? Se Deus quiser, aí no máximo até outubro vai estar quase todo mundo vacinado. Mas a minha posição é favorável também nesse sentido, porque também tem várias pessoas que me procuraram, mães aí que não estão conseguindo trabalhar porque não tem com quem deixar as crianças. E estão deixando de comprar um pacote de arroz, 1 quilo de feijão para dentro de suas casas. Estão passando dificuldades. Também nesse sentido, mas o meu voto é favorável, que eu acho que a educação é fundamental, é lógico, com todos os cuidados, né? Tendo o distanciamento e outra coisa, o projeto não obrigava os pais mandarem as crianças na escola, entendeu? Esse era o nosso intuito do nosso projeto, manda quem quer. Bom, muito obrigado a todos aí, tenham um bom dia, um forte abraço. Estamos aqui sempre lutando para o bem da população andradense. A vereadora Rosilda Conte foi uma dos que votaram contra o projeto. Rosilda justificou seu voto, vamos ouvi-la. Bom dia, Felipe, bom dia, ouvintes da Rádio Vinícola, equipe da Rádio Vinícola. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Desde o primeiro dia que o projeto chegou para a gente ler, eu já tinha consciência que o meu voto seria não, né? Por quê? Porque é o seguinte, todos nós sabemos que os professores ainda não foram imunizados completamente, só recebeu a primeira dose, né? Os pais dessas crianças não foram imunizados, embora alguns devem ter sido, dependendo da idade, né? E também as crianças que também ainda não foram imunizadas por não ter idade e tudo mais. E então, como que a gente vai votar sim em um projeto que em um momento, né, num momento desse, onde tantas vidas estão se perdendo, essa semana quantas pessoas que faleceram devido ao vírus, né? E a gente sabe que a educação é essencial, mas no momento essencial é a saúde, né? Eu sei que muitas pessoas pensam ao contrário e eu respeito cada uma delas, a opinião de todo mundo a gente tem que respeitar, mas essa é a minha opinião. Até fiz um post no Facebook para ver a opinião das pessoas, vi que realmente a opinião das pessoas, a maioria das pessoas é contrário à volta às aulas presenciais, né? E então essa conclusão eu já cheguei desde o primeiro dia que eu vi o projeto, né? Que eu li o projeto.
e infelizmente não é o momento, né? Então, por isso eu votei não. A mesma opinião tem o vereador Ricardo Felisberto. De acordo com ele, ainda não é o momento de votarem as aulas. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vinícola. Agradeço você, Felipe, por esse espaço. Então, Felipe, ontem foi lido alguns projetos na Câmara Municipal, né? Onde a gente pôde apreciar alguns deles. E também tinha um projeto, né? Projeto de lei ordinário pelo Legislativo, número 3 de 2021, né, onde que ele estabelece atividades de educação infantil e fundamental como atividades essenciais, né, no período de calamidades públicas, né, decorrente da crise sanitária do município, onde foi apresentado por 2 vereadores. A gente apreciando o projeto, né, eu posso falar por mim que eu não tinha como, né, ir a favor desse projeto, né, no momento que a gente vive com essa situação do coronavírus, né, no nosso município, onde está acometendo tantas pessoas, né, vindo a falecer. Então, acho que a gente não tem como arriscar, né, deixar as nossas crianças estar indo para a escola, e também uma vez que também os professores também correm esse risco, e eles também não estão totalmente com a vacina em dia, né, tomaram a primeira, agora ainda falta a segunda. Então, eu acho que esse momento é um momento de estar vendo essa questão com bastante atenção, né, porque infelizmente, a gente sabe também que o município está fazendo a parte dele, a Secretaria de Saúde, mas a gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais quando se trata, né, de crianças, é o bem maior que a gente tem. Então, a gente tem que, nesse momento, não pode arriscar. Então, meu voto foi contrário devido a isso. O vereador Vinícius Teixeira também votou contra o projeto. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, sempre agradeço aqui o espaço. Sobre o projeto que pretende tornar a educação, né, pretendia tornar a educação essencial, Felipe e ouvintes, eu me posicionei contrário, já que sim, a educação é essencial, mas o principal intuito do projeto é de trazer, né, a possibilidade da volta do retorno às aulas, mesmo em meio a esses dias difíceis que nós estamos vivendo. Então, pensando, né, melhor, pensando com cautela na vida dos profissionais da educação, na vida das crianças, jovens e adolescentes, eu decidi, né, me movimentar, conversar com os colegas e deu tudo certo, foi 4-3 e o projeto foi rejeitado. O vereador Antônio Carlos de Lima relatou que ainda não é o momento, pois colocaria em risco a vida das crianças e professores. Oi, Felipe. Sobre o projeto de ontem, era uma situação delicada devido a gente entender que realmente as crianças, tá difícil ficar em casa, né? Para muitos pais, um pai fazer a função de professor, a gente sabe que não tá fácil, mas infelizmente não é o momento, porque os casos de Covid só aumentando, então colocaria em risco nossas crianças, né? Nossos adolescentes e nossos professores. Então, por isso a minha decisão de ser contra esse projeto. Se Deus quiser, logo tudo vai normalizar e as aulas voltarão a normal, né? Então foi a minha decisão pensando nisso, na proteção de nossas crianças e de nossos professores. Um dos autores do projeto, o vereador Paulo Moreira, também falou sobre o projeto. Vamos ouvi-lo. Felipe, bom dia a todos os ouvintes. Várias mães, né, e pais que nos procuraram por questões que os seus filhos estavam tendo problemas psicológicos, neurológicos e também de visão, por conta de estar ficando confinado em casa. A gente também teve o pedido de alguns professores preocupados também com o rendimento escolar dessas crianças, porque infelizmente é inegável que o rendimento escolar foi a zero, né? A escola pública, no começo, ela dava as apostilas, mas nem sempre os pais conseguiram, né,
para passar isso para as crianças. E depois entrou um sistema gravado, né, através do WhatsApp, mas não são todos que têm esse recurso para poder estar acompanhando as aulas. Então, diante dessa preocupação, né, eu e o vereador Luizinho buscamos saber se existia a possibilidade de se fazer um projeto de lei e incluir ele como essencial para poder estar atendendo esse pessoal, né? Tanto uma parte dos professores, né, que a gente teve contato, quanto os pais, pensando nos alunos. Então a gente montou o projeto de lei. Esse projeto ele não fere em nada, ele está dentro das normativas legais e também não prejudica ninguém. O que acontece é que às vezes as pessoas não sabem bem o que está acontecendo e falam do que não sabe, mas a verdade é que esse projeto ele autoriza o Poder Executivo a estar fazendo o retorno das crianças às aulas. E as escolas públicas também, mas o projeto não obriga ninguém a nada disso. O projeto ele não obriga, né, ao Executivo a voltar às aulas e nem os pais a levar as crianças nas escolas. Fica a critério, né, do Executivo de estar fazendo isso e adequando a escola para então receber aquele aluno que o pai quer levar. Isso, Felipe, de uma forma híbrida, ou seja, um dia vai a metade da sala, no outro dia vai a outra metade, mas isto seguindo todos os protocolos de segurança. Então, não é que está obrigando de forma alguma, é apenas tornando em essencial. Então, se houver a necessidade, poderia-se, através desse projeto, fazer essa adequação. Jornalismo Vinícola AM. Bom, a gente troca de assunto agora e fala sobre vacinação. Andradas vacina nesta sexta-feira motoristas de caminhões com a CNH-C e pessoas com 57 anos sem comorbidades. A imunização acontece em frente ao Asilo São Vicente de Paulo no horário das 7 às 11 horas em sistema drive-thru. Para se vacinar, as pessoas com 57 anos devem levar documento com foto, cartão do SUS, carteirinha de vacinação e comprovante de residência. Já para os caminhoneiros, os documentos necessários são carteira de habilitação categoria C, documentos do caminhão, último lerite, se tiver registro em carteira, se não for registrado, recibo de pagamento recente ou contrato de prestação de serviços e, se for autônomo, nota fiscal recente da carga ou serviço prestado, comprovante também de endereço. Pessoas que receberam a vacina contra a gripe devem respeitar aí o prazo de 15 dias de intervalo para se imunizar contra a Covid. Em caso de dúvidas, é só ligar para o telefone 35 3731 3313. Previsão do tempo. Felipe, bom dia Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. A quinta-feira amanheceu gelada em Andradas. Na madrugada, os termômetros marcaram 7 graus. E o tempo deve continuar assim. O motivo é uma massa de ar frio e seco que predomina sobre a região. Neste momento, os termômetros marcam 16 graus. À tarde, a máxima é de 22. A umidade relativa do ar está avaliada em 77% e não há previsão de chuva. Já para amanhã, a mínima é de 8 graus e a máxima é de 22. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quinta-feira, 17 de junho, o frio segue predominando na faixa leste paulista, litoral fluminense, sul de Minas e Espírito Santo. A presença de ventos úmidos que sopram do oceano contra a costa do sudeste deixa o tempo fechado pela região e pode chover a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 9 e 30 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 96%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, preço do milho cai
e o da uva e caju ficam mais caros. Conforme a colheita se aproxima, o preço do milho cai. O tombo do começo do mês para cá chega a 7% para R$ 93,00 a saca, informa o CPEA. Ainda assim, existe uma queda de braço no mercado. Tem comprador fora na esperança de conseguir valores ainda maiores lá na frente, da mesma forma que muito vendedor evita fechar negócio agora, porque sabe que a falta de chuva pode prejudicar a segunda safra de milho. E um possível tombo na oferta puxaria os preços novamente para cima. Começou o vazio sanitário da soja. Em Rondônia, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e algumas regiões que fazem divisa com o Paraguai, fica proibido semear ou manter qualquer tipo de planta no solo que vai receber a soja. O objetivo é acabar com o fungo causador da ferrugem asiática, a maior praga da cultura. O vazio sanitário dura pelo menos 90 dias, mas o prazo varia de um estado para o outro, tanto que muitos ainda nem começaram. O calendário completo está no site da Embrapa. E a CEAGESP divulgou um balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Entre os produtos que estão mais caros, destaque para uva Niágara, caju, pimentões vermelho e amarelo, agrião, alho nacional e ovos. Nos casos de carambola, laranja-lima, beterraba, pepino caipira, mandioca e couve-flor, os valores estacionaram. E entre os itens que estão mais baratos na CEAGESP, dá para citar melão amarelo, manga palmer, tomate Carmen, cenoura, batata lavada, cebola nacional, salsa e acelga. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 790 em Andradas. Minuto Econômico. Vamos à cotação do dólar, que opera em baixa nesse momento, está sendo comercializado agora a R$ 5,04, em baixa de 0,36%. O euro também opera em baixa, está sendo cotado nesse momento a 6,1, em baixa de 1,07%. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. O governo de Minas divulgou o calendário de vacinação contra a Covid-19 no estado. A estimativa é que até outubro toda a população mineira de até 18 anos estejam imunizadas. Na manhã desta terça-feira, o governo de Minas Gerais divulgou o cronograma completo de vacinação contra a Covid-19 por faixa etária. A previsão é de imunizar com a primeira dose todo o público-alvo até outubro. De acordo com o secretário de Saúde de Minas Gerais, responsável pelo anúncio, o calendário só poderá ser cumprido se o governo federal conseguir seguir o ritmo da distribuição de doses que está previsto. Além disso, o secretário destacou que para esse mês, a expectativa é que o Ministério da Saúde receba mais de 38 milhões de doses, sendo que Minas Gerais normalmente recebe 10% das vacinas. Já para julho, estão previstas 35 milhões de doses. Em agosto, o número sobe para 68 milhões. No mês de setembro, devem chegar mais de 62 milhões de imunizantes. Em outubro, a expectativa é de receber 65 milhões. Segundo o calendário de vacinação, pessoas entre 55 a 59 anos serão vacinadas em junho, entre 50 a 54 anos em julho. Já a faixa etária de 35 a 49 anos será imunizada em agosto, entre 25 e 34 anos em setembro. Por fim, os jovens entre 18 e 24 anos serão vacinados em outubro. Repórter Gabriele Junqueira. Agora, pela Rádio Vinícola, Câmara em Destaque. O espaço para o cidadão andradense acompanhar os atos do Poder Legislativo Municipal e o trabalho de cada um dos vereadores que compõem a Câmara de Andradas. Câmara em Destaque, agora pela Rádio Vinícola. Jornal da Cidade, em entrevista. Na entrevista de hoje, o Jornal da Cidade conversa com o vereador Luiz Raimundo, que fala sobre a aprovação do seu projeto de lei na área do esporte. Bom dia, Luizinho, bem-vindo à Rádio Vinícola.
Bom dia, Felipe. Permissão para tirar a máscara aqui, né? Com muita satisfação, né? A gente, como representante do esporte, ter o primeiro projeto, a primeira PL, né? A PL 2, que é o projeto de que atividades esportivas sejam essenciais dentro da pandemia. Fico muito contente, né, dele ter sido aprovado, né? Agora vai para a mão da prefeita para sancionar, né? E desde já eu queria agradecer de coração mesmo a todos os amigos, todos os vereadores, né, que deram o seu voto a favor a esse projeto, que é de suma importância, né, Felipe? A pandemia, ela é um caso muito sério e a atividade esportiva é essencial mesmo. Com certeza, Luiz. Esse é seu primeiro projeto. Eu gostaria que você falasse para a gente como surgiu e a importância desse projeto de se tornar o esporte atividade essencial em Andradas. Então, Felipe, a gente, a partir do momento que você é um representante da população, né? Um vereador hoje, eu não posso mais me considerar o Luizinho Cabeleireiro. Hoje eu tenho um papel diferente, né? Continuo com a minha profissão, graças a Deus. E pesquisando aí na internet, né? Vendo, vi que uma cidade colocou esse projeto, né? Para votação. E foi muito bem aceito, né? E pesquisei também a legalidade dele, né? A constitucionalidade dele, né? Que foi uma discussão também que teve sobre o assunto. E o jurídico nosso mostrou para a gente que ele tinha dois lados, né? Então a gente buscou juridicamente informações sobre ele, criou esse projeto, né? Mandou para casa e esse projeto foi lido aí há um mês atrás. A gente tinha outras coisas mais, assim, não digo importante, mas para votar, e esse projeto foi segurado um pouquinho, mas essa semana ele foi para casa, né? E graças a Deus aí eu estou numa alegria muito grande de defender essa bandeira que é o esporte. A gente está trabalhando, vamos falar mais sobre isso, né? Num contexto geral, mas no esporte eu estou muito contente dessa PL 2 ser meu primeiro projeto de lei como vereador. Certo, e a gente sabe, né, Luizinho, aí estudos apontam que a atividade física, quando ela previne, né, assim, a pessoa contra a Covid, né? Quem faz atividades físicas fica mais imune contra o vírus, né? Isso, Felipe, pensando nisso que a gente colocou o projeto na casa, né? Para ele ser analisado, ser votado, e o pulmão da gente que é o foco do Covid, né? Ele entra pela respiração, né, e vai pelo pulmão. Então, você está praticando uma atividade esportiva, o teu pulmão, ele vai trabalhando ele. Então, eu acho que a pessoa que pratica atividade física, ela tem uma chance menor de contrair. Ela vai contrair o vírus, sem dúvida. Ele está aí, não tem como a gente fugir dele, se esconder mais dele, né? O risco de se agravar a doença. Isso, exatamente. Você está no imune, digamos assim. Por exemplo, você está frágil, uma gripe te pega. Você está frágil, qualquer coisinha vai te... Então, você estando praticando atividade esportiva, estou aqui também para incentivar, né, toda a população, que uma caminhada, um exercíciozinho aí, que vai ajudar muito. Mas também estou muito contente com o anúncio aí do governador, né, da vacina chegando para todos. E, se Deus quiser, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder estar aí contente pelo projeto, mas também contente de estar se resolvendo essa questão do Covid. Que Deus abençoe, que logo isso tudo vai ser solucionado. Certo, essa questão do esporte também, né, Luiz? A gente vê cada dia mais, infelizmente, aqui em Andradas, adolescentes indo para o caminho das drogas, né? Você acredita que falta mais projetos nessa área para tirar esses jovens da rua? Acredito muito. Tanto é que na minha campanha eu falei de um projeto social, né? Esporte Educa. Sem dúvidas. Uma criança que ele está focado no esporte, ele vai ter uma disciplina, né? Não que você vai impor nada para ele, mas a própria criança, ele vai pensando naquilo, ele vê um amigo melhor que ele vai se dedicar. Então, isso vai tirar das drogas e da bebida, que aqui no nosso município, eu acho que não só aqui, mas também no Brasil inteiro. Contexto geral, né? Contexto geral, a bebida vem afetando muito, mas a droga é o pior, né, Felipe? Sim. A droga, ela é um vício que... Um caminho sem volta, né? Sem volta. A gente vê um trabalho muito gratificante aí do pastor Vitor, né? Sim. Caverna do Adulão aí, a gente fica muito contente aí de ter até num passado aí muito curto aí, ter vindo uma verba para a Caverna do Adulão, mas é um cara do bem e eu queria poder ajudar de tudo quanto é forma em todos os projetos. Eu pensei que eu ia só no futebol. Graças a Deus que Deus está me dando essa força e sabedoria para não ser só nesse. Mas o esporte é que você acabou de falar. A gente quer montar uns projetos. O momento não é propício, né?
mas eu quero me dedicar muito nessa área, que é a bandeira que eu carrego a vida inteira, que é a bandeira do esporte. É isso que eu ia te perguntar, né, Luísa? A área do esporte é uma bandeira que você carrega, né? Essa paixão pelo esporte. Eu não sei. Meu pai não foi jogador de futebol. Não tem ninguém na família, né? Isso, né? De onde que eu herdei? Eu acho que é um dom de Deus, né? Eu acho que é uma coisa que a gente vem dedicando aí. Eu não gosto de ficar puxando muito esse ponto, mas desde a IPTV, né? A gente tem um trabalho abençoado por Deus e por todos que sempre nos ajudaram. Mas é um dom que Deus me deu, né? Fui criado aí na roça, na zona rural. Não tenho nenhum preconceito de falar, tem que agradecer a Deus, né? Minha mãe criou 3 filhos sem o pai, perdi meu pai com 3 anos e foi me dando essa sabedoria de trabalhador na roça, depois para cabeleireiro, de cabeleireiro para treinador de futebol, numa carreira assim que eu me sinto muito orgulhoso, mas eu só tenho que agradecer a todos que acreditam no trabalho da gente. E quero passar para as pessoas isso aí, passar para as crianças em um projeto para a gente juntar com as empresas e poder, se Deus quiser, que nem eu falei, estando todo mundo imunizado, a gente vai conseguir pôr em prática esse sonho que eu tenho, que é um sonho aí de poder dar esse respaldo para as crianças e também para os pais. É tão gratificante você ver um pai chegar no você e falar, nossa, estou contente, meu filho jogando lá, o meu filho praticando natação, o meu filho praticando um basquete. Você vê no olho do pai a gratidão que ele tem, principalmente por causa disso, por causa da droga. É tão triste você ver uma pessoa na rua. Às vezes perguntam, não tem um trabalho social para tirar essas pessoas da rua? Sim. Tem, só que ele tem que querer, que é o trabalho que o pastor Vitor faz, né? Esse trabalho de levar a pessoa para lá, ele faz a parte dele. Tem muita gente que fica, mas ele levou e depois o cara tá na rua. Ele está fazendo a parte dele, gente. Se todo mundo contribuir um pouquinho, a gente vai ter um mundo melhor. Então, eu tenho que só parabenizar o pastor Vitor pelo trabalho dele. E a gente quer ajudar também da forma que a gente puder. Sem dúvidas, e é muito preciso mesmo. Luizinho, só lembrando que esse projeto ele tem também a parceria com o Paulo Moreira, né? O vereador Paulo Moreira. Sim, o Paulinho é um parceiro, né, da casa. Não tinha tanta afinidade com ele, mas graças a Deus é um menino do bem. É uma pessoa que tem uma cabeça para pensar, que por isso que ele é o presidente da CCJ, né, que faz os trâmites lá para o projeto ir para votação. Mas é um cara do bem, como os todos também, viu? Todos os vereadores, eu tenho um convívio muito bom com todos. O presidente da casa também muito inteligente. Aproveitar a oportunidade para parabenizar ele pelo político que ele é, pelo batalhador que ele é, pelo município de Andradas, principalmente na área da saúde, que a gente também está tentando ajudar aí da melhor forma possível. Certo, já que você citou aí a área da saúde, Luizinho, quais as novidades que você pode contar para a gente que está vindo aí para Andradas? Então, Felipe, a gente tem um projeto aí, uma parceria, né? Ainda não está, eu quero anunciar quando tiver concretizada. Essa parceria aí foi um projeto meu e do vereador Adilson, né? Que a gente teve aí um conhecimento com pessoas muito influentes e a gente está trazendo uma novidade muito boa para Andradas. Em breve a gente quer vir aqui anunciar, vou te passar aí de primeira mão, né? Mas é muito bom para a população, é uma coisa muito importante que a Andradas sempre sonhou com isso e a gente vai poder dar esse presente para a população no contexto geral. Que eu falo, eu não posso mais pensar só em mim, né? Eu tenho que pensar num todo. Então, quando eu voto alguma coisa, eu dou minha opinião, eu tenho que dar opinião no contexto geral, porque sempre fala de maioria, então eu sempre trabalho nisso com a maioria. Mas vai ser na área da saúde, para adiantar, viu? Estou muito contente com isso e também estou muito contente de poder anunciar aqui já, mas a gente quer anunciar a hora da entrega, né? Conseguir um veículo para a Santa Casa, um carro aí no valor de R$60 mil. Isso aí foi uma emenda de um deputado e a gente vai poder aqui no máximo 2 semanas estar entregando esse carro para a Santa Casa. Vai ser um carro de passeio, porque a gente vê lá que as pessoas, principalmente a Pilar, tem que andar no seu veículo ou andar numa ambulância. Então a gente quer poder presentear a Santa Casa e se o dia que precisar levar um paciente também, o carro vai estar lá à disposição, né? Essa aí é uma conquista que, graças a Deus, eu tive aí no ano passado. Então, agora o veículo está comprado, a gente vai poder presentear aí a Santa Casa com esse veículo. Certo. Luiz, eu fiquei sabendo que tem medidas para o pessoal da zona rural, que é a nossa maior audiência aqui. O que você pode adiantar para a gente? Então, a gente teve uma excelente notícia ontem à noite, né? Que essa medida é para a zona rural, ou através do deputado Bilac Pinto, uma emenda, né? De uma verba aí para um ponto de Wi-Fi na escola
dos Gonçalves. Na escola, obrigado, Felipe. Na escola dos Gonçalves. Isso é gratificante, né? Eu que morei na zona rural, saber da dificuldade, né? Sim. Que é, e principalmente durante agora a pandemia, né? Você imagina a dificuldade que se tem. Vou falar isso depois um pouquinho do caso do outro projeto, mas a dificuldade que tem uma criança hoje para estudar pela rede social, pela internet. Infelizmente o Covid fez isso, eu tenho que só parabenizar a parte da escola, né, que está trabalhando. Nossa, eu tenho que parabenizar toda a gestão que está aí, mas o estudo, ele online é um pouquinho difícil, então, vindo esse ponto lá, né, para os Gonçalves, a gente está numa alegria muito grande ter recebido essa notícia ontem do deputado Bilac Pinto e agradecer ele aqui, né, por ter olhado com bons olhos aí para Andradas e também para a zona rural, porque eu fui criado na roça, a gente vê da dificuldade, mas graças a Deus a prefeita fazendo um trabalho excepcional na zona rural, as estradas estão de parabéns, todo dia a gente mandando mensagem, parabenizando, e eu estou muito contente por isso, por fazer parte dessa gestão. Sonhei muito com isso e estou me dedicando muito, graças a Deus. E parabenizar aí a escola, né, que vai ter esse ponto de Wi-Fi aí, que vai ser muito importante depois da volta às aulas também. Com certeza. Como você citou aí, Luizinho, essa questão da internet, essa foi uma das suas preocupações na formação do projeto, né, que tornaria as atividades educacionais essenciais aqui em Andradas. A gente sabe que não são todas as crianças, não só na zona rural, inclusive na zona urbana, que não tem acesso à internet. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse projeto que foi reprovado na Câmara. Então, Felipe, a gente respeita a opinião de todos, né? Sim. Os vereadores, depois eu queria fazer um agradecimento dos nomes dos vereadores do meu outro projeto, se me permitir, mas esse projeto aí é um projeto do Paulo Moreira, né? E junto comigo, né, que eu tenho a participação, foi nesse sentido, Felipe. A gente respeita os professores, entende do perigo da Covid, né, mas infelizmente a doença está aí, não temos o que fazer. Se eu soubesse que eu fosse para a roça, né, onde que eu morava e ficasse quietinho lá, não ia ter Covid lá, eu ia para lá, com certeza. Mas, voltando a falar das crianças, a dificuldade de quem não tem uma internet. Pensamos nisso, fomos procurados pelas pessoas, por isso que encaminhamos o projeto. Mães também que dependem da escola, da creche, para deixar os seus filhos. Mães que dependem de fazer uma faxina numa casa para poder levar o sustento para casa. Foi pensando nisso, mas também respeitando a opinião dos outros vereadores que votaram contra, e também foi muito falado o nome dos professores. Também tem o maior respeito pelos professores. Se não é eles, a gente não ia estar aqui podendo falar, ter oportunidade. Mas eu pensei também num contexto geral, que eu falei, a gente tem que pensar num todo. Nos pais, nas crianças, num contexto geral. Mas foi decidido, a gente respeita também a opinião dos outros vereadores. É uma democracia, né, Luiz? A gente respeita, então, a opinião, mas a gente sabe também das dificuldades que as famílias têm de deixar as crianças para ir trabalhar, né? As creches também estão fechadas. E também o quão mal faz a criança ficar fechada dentro de casa e só com esse acesso, né, ao celular e à tela de um computador. Isso também é muito grave e a gente respeita e fala sobre a democracia, mas acho que todos devem olhar de todas as formas, né? Não só um nicho, mas a massa como um todo. Muito bem colocado, Felipe, muito bem colocado sua opinião, porque a gente vê aí psicólogos falando, a televisão está falando isso, das crianças que estão sofrendo. Isso vai causar um trauma, não é agora não, é no futuro dessas crianças. Foi pensando nisso que a gente colocou esse projeto de lei, essa PL, pensando no trauma daquela criança. Já a própria televisão divulga do vício da criança ficar no celular. Agora ela foi obrigada a ficar mais 4 horas ali no celular, você entendeu? Mas a gente sabe, compreende que é pelo Covid que isso aconteceu. Não estamos tirando isso, mas o projeto foi com esse intuito, entendeu? Dessas crianças poder sair um pouco, porque eles já ficam fechados dentro de casa. A escola, e a gente sabe que a escola, ela dá uma segurança. A escola é o lugar que tem mais regra para isso, né? As escolas particulares estão voltando aí, a gente vê, é professor, tudo com máscara, com aquele plástico na frente, né? Sim. Criança, distanciamento, álcool gel, lá tem uma obrigatoriedade que às vezes na casa da gente a gente não consegue passar pelas crianças. Em casa a criança tem um cachorro, tem a televisão, acaba o ensino, pode ser, mas a gente entende, eu vou reforçar, entendo respeito
né, muito os meus colegas de casa pelo voto deles. Vou deixar aqui bem claro, né, a minha opinião, respeito muito, mas a gente colocou com esse intuito. Mas, graças ao bom Deus, tivemos notícias boas do governador, né, que já está anunciando a volta às aulas também, no futuro bem próximo aí, que se Deus quiser tudo isso vai passar. Certo, eu acompanhei a sessão, muito foi se falado que educação depois se recupera, né, Luizinho? Sem dúvidas, talvez venha se recuperar sim. Eu só não ouvi que também talvez a parte que vai recuperar esse dano psicológico nas crianças. O trauma vai ficar, com certeza. O trauma vai ficar, que também é algo que deveria ser visto, né? Também. Isso eu não ouvi lá na Câmara. E para reforçar só, antes de eu fazer o agradecimento, vidas importam sim, muito para a gente, importa muito. Tanto é que está tendo uma luta muito grande para, quanto mais a gente conseguir pessoas se cuidarem, porque todas as vidas importam, vida de todos, de professor, de aluno, de pai, de motorista de van, do menino que trabalha lá no portão das escolas, de todo mundo. Todas as vidas são muito importantes para a gente. Tá certo, Luiz. Então, muito obrigado pela sua participação. Você vai fazer o agradecimento, né? Eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer vocês, né? De novo, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Fico muito contente sempre de estar podendo vir falar aqui, né, dos projetos. Não é mais só o esporte agora, né? Sim. Graças a Deus. E agradecer aos vereadores que votaram a favor do meu projeto, que é, incluindo eu, Paulo Moreira, né? Dr. Gustavo, Biguá, Rosilda e o Ricardo Felisberto dos Reis. E também respeitando o voto de quem não votou, também que teve a sua opinião, cada um tem sua opinião, vivemos numa democracia. E principalmente ao Pai do Céu, né, a Deus que nos dá as oportunidades, sempre está aqui falando e trazendo boa notícia. Se Deus quiser, vamos trazer melhores ainda nesses 4 anos, e vamos trabalhar em benefício da população. O intuito meu é esse, trabalhar em benefício do povo e da minha bandeira, que é o esporte. Sou apaixonado nele, então o que for vinculado ao esporte também, a gente não posso ser demagogo, que não vou olhar com carinho maior também. Tá certo, Luiz. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. Eu que agradeço, obrigado a todos. Chico, um abraço, fica com Deus. Rádio Vinícola apresentou Câmara em Destaque, o espaço para o cidadão andradense acompanhar os atos do Poder Legislativo Municipal e o trabalho de cada um dos vereadores que compõem a Câmara de Andradas. Câmara em Destaque, agora pela Rádio Vinícola. No próximo bloco você vai conferir: a Cira emite comunicado contra medidas restritivas impostas em Andradas. E tem ainda a Regional de Saúde confirma novos casos com variantes do novo coronavírus em Poços de Caldas. E a gente traz ainda os números atualizados do boletim Covid-19. Em Botelhos faz 15 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 22. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h52. 900 kHz, Vinícola. Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Vinícola M. Você já colocou a placa do CEP Rural na sua propriedade? O CEP Rural é a garantia para o morador da zona rural de um atendimento de forma rápida e eficiente pelas forças de segurança e emergência. Retire a sua identificação no setor de agricultura de Andradas, na Rua Coronel Eduardo Amaral 236 Centro, até o dia 31 de julho de 2021. Saiba mais no site www.andradas.mg.gov.br. Prefeitura Municipal de Andradas. Fazer queimadas é crime. Pode atingir a rede elétrica, deixar hospitais sem atendimento,
médicos em condições de atender, colocar em risco o armazenamento das vacinas nos postos de saúde. Tudo isso em plena pandemia. Quem faz queimadas coloca vidas em risco. Denuncie 181. O anonimato é garantido. Respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. E agora nós vamos falar para você do Chá Acabe. Chá Acabe é para você que sofre com a prisão de ventre, tudo que você come faz mal, azia e a má digestão te persegue, então pare de sofrer e comece a tomar urgentemente o Chá Acabe. O Chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais e infecções intestinais. O Chá Acabe ainda ajuda a controlar sua pressão arterial, reduzindo o seu colesterol e a diabetes. O concentrado Chá Acabe também regula seu intestino, auxilia na prevenção do AVC, do infarto e também auxilia no tratamento da gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Chá Acabe é composto com as melhores ervas medicinais e é 100% natural, por isso é muito bom. Mas atenção, o verdadeiro Chá Acabe só é encontrado em farmácias ou lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie na Vinícola. Quem anuncia na Vinícola, vende mais. 3731-1301. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta com o seu Jornal da Cidade e a Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas, a ACIRA, emitiu uma nota nas redes sociais contra as medidas restritivas impostas no município para frear a pandemia da Covid-19. E de acordo com o comunicado, a ACIRA considera que as medidas não surtiriam efeito anunciado de conter o avanço da doença e, por outro lado, prejudicaria a economia local e também a manutenção de empregos formais e informais gerados pelo comércio. A associação considera a medida equivocada e ineficaz. Pois é, o Jornal da Cidade traz agora na íntegra a nota divulgada. Abre aspas, reconhecemos e temos ciência da situação endêmica sentida também em nossa cidade e suas consequências e sequelas na saúde e na economia local. Porém, como representantes de toda a classe empresarial andradense, temos a missão de desenvolver a economia local e de manter todos os empregos formais e informais que o nosso comércio gera a milhares de famílias que deles dependem da sua sobrevivência. E dessa forma, a Associação Comercial Industrial e Rural de Andradas, a ACIRA, juntamente com a Câmara dos Dirigentes Logistas, a CDL Andradas, manifestam-se de forma contrárias às medidas impostas pela Prefeitura Municipal através do Decreto 2.425 do dia 11 de junho de 2021. E considerando mais uma medida totalmente equivocada e ineficaz a qualquer tipo de contenção de disseminação, a que se propõe novamente a Prefeitura impõe medidas sem ouvir os setores que serão prejudicados. E a maioria do setor de serviços e indústrias não funciona aos sábados e domingos, e estas pessoas se abastecem no comércio nos finais de semana. A restrição ainda maior de liberdade causa o aumento da incidência de transtornos mentais, o uso e abuso de álcool ou outras drogas, agravamento das demais doenças crônicas, além de prejuízos irremediáveis à economia local, provocando desemprego, fome, violência e, por consequência, mais caos na saúde.
A resolução se mostra contrária até mesmo ao protocolo do Estado de Minas Gerais, Minas Consciente, do dia 27 de janeiro de 2021, que determina em seu item de número 2 para que nos horários de funcionamento se priorize a ampliação dos horários para evitar aglomeração de pessoas. E desta forma, solicitamos que reavaliem e suspendam este decreto. Fechar o comércio nunca foi a solução. A fome, o comércio não é responsável. A fome e o desemprego também matam. Nas redes sociais onde foi publicada, grande parte da população consideram equivocadas as medidas que foram tomadas. Pois é, Claudio, a gente muda de assunto e o município de Espírito Santo do Pinhal realiza nesse sábado um mutirão para vacinar contra a Covid-19 pessoas de 43 anos a 59 anos sem comorbidades. A aplicação das doses vai acontecer em todas as unidades básicas de saúde no postão, no horário das 7 às 13 horas e não precisa agendar. Pois é, para ser imunizado é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e a cópia do comprovante de residência. E a CEMIG comunica que haverá a necessidade de interrupção programada do fornecimento de energia elétrica amanhã, sexta-feira. O desligamento será no horário de 10 horas e o religamento por volta das 13h30, na Avenida Ricardo Teixeira, entre os números 200 e 397, na saída para Pinhal. É isso mesmo, Francisco. Haverá o desligamento também às 10 horas e o religamento às 10h30, na Rua Policarpo Ribeiro, entre os números 56 e 107, no Jardim América. Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, as interrupções poderão ser canceladas sem o aviso prévio. Por medida de segurança, considere sempre a rede da CEMIG energizada, mesmo durante a manutenção. Notícias policiais. Vamos ao giro policial. Em Andradas, a Polícia Militar apreendeu um adolescente portando maconha na tarde dessa terça-feira. De acordo com a polícia, o jovem estava em atitude suspeita em frente a um bar no bairro 7 de Setembro. E durante a abordagem ele mostrou nervosismo e os policiais encontraram R$20 e uma barra analógica de maconha. Pois é, o jovem de maconha, né? Pois é, Francisco, o jovem foi apreendido por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia, ficando à disposição da justiça. Já em Poços de Caldas, olha só, um adolescente de 16 anos foi detido também nesta terça-feira, após tentar vender uma arma de fogo por uma rede social. É isso mesmo, o caso ocorreu no bairro Jardim Kennedy. A Polícia Militar foi informada por meio de denúncia anônima que um adolescente estaria tentando vender uma arma pela rede social. Os militares foram ao local e, com a autorização do pai do garoto, realizaram buscas pela casa, em cima do guarda-roupa, e encontraram uma arma de fogo, tipo submetralhadora de fabricação artesanal, além de um simulacro de pistola. Pois é, os policiais realizaram uma operação na tentativa de encontrar o adolescente e conseguiram. O menor contou que havia comprado a arma, Francisco, por R$1.000. O adolescente foi detido e encaminhado à delegacia com material apreendido. Jornalismo Vinícola AM. E vem mais aumentos por aí. Prepare o bolso e apague as luzes. A conta de luz vai subir mais de 20%. O reajuste é maior do que o previsto por conta da crise hídrica. Por isso, o acionamento das usinas térmicas. Prepare o bolso e apague as luzes. Conta de energia elétrica com bandeira vermelha deve subir mais de 20% ao consumidor em junho. O nível 2 custa R$ 6,24 para cada 100 kWh de consumo. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, estuda reajustar o valor acima de R$ 7,57 por 100 kWh, o que será decidido ainda este mês.
mas a cobrança excedente da bandeira vermelha nível 2 já está correndo nos registros de consumo. O governo justifica a sobretaxa em virtude da crise hídrica. Com os reservatórios de água baixos, as usinas térmicas são acionadas para não comprometer a geração de energia, que é mais cara nesse sistema. Apesar do aumento, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Ciocchi, assegurou que não faltará energia até novembro, quando começa a estação das chuvas. Entre as medidas adotadas para evitar o apagão hídrico estão a flexibilização de restrições hidráulicas nas bacias do São Francisco e Paraná, aumento da geração térmica e da importação de energia da Argentina e do Uruguai. O governo também estuda evitar o consumo de energia nos horários de pico, com medidas para a indústria e consumidores residenciais que podem começar em julho. Bernadette Druzian. Jornal da Cidade. Na manhã desta quarta-feira, a Regional de Saúde de Pouso Alegre notificou oficialmente que na cidade de Poços de Caldas foram encontrados em amostra de pacientes analisadas no dia 13 de março até o dia 2 de abril, novos casos de variantes do novo coronavírus. Foram informados que em amostra de 40 pacientes foram confirmados casos de variante da Covid-19, 33 com a variante P1, 4 com a variante P2, 1 com a variante P117, ou seja, a variante do Reino Unido, e dois definidas como outras variantes. Pois é, a Vigilância Epidemiológica, junto à Atenção Básica, está realizando a busca ativa dos pacientes para mais informações. Os casos foram constatados depois de uma pesquisa realizada em todas as regionais de saúde pela Universidade de Minas Gerais, a UFMG, Secretaria de Estado de Saúde e também Fundação Ezequiel Dias. Jornal da Cidade. O Brasil receberá 15 milhões de doses da vacina Pfizer contra a Covid-19 em julho. Segundo o Ministério da Saúde, esse número representa um acréscimo de 7 milhões de doses em relação à previsão inicial de 8 milhões de doses. De acordo com o informe divulgado pela pasta, a mudanças se deveu à interlocução do órgão com as farmacêuticas para adiantar o envio de remessas prevista no cronograma de entrega ao país. O Ministério da Saúde conseguiu antecipar para julho 7 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech. Com isso, o Brasil irá receber 15 milhões de doses no próximo mês. A previsão inicial era de 8 milhões. Em junho, o laboratório deve entregar 12 milhões de doses ao Ministério da Saúde. Os envios estão ocorrendo em 3 remessas semanais com desembarque pelo aeroporto de Viracopos, em São Paulo. Desde o final de abril, o Ministério recebeu mais de 8 milhões e 300 mil doses da farmacêutica. Desse total, 5 milhões e 900 mil já foram distribuídas para todos os estados e Distrito Federal e o novo lote será enviado ainda esta semana. O contrato junto à farmacêutica prevê um total de 100 milhões de doses até setembro. Outras 100 milhões, fruto de uma segunda negociação, estão previstas para serem entregues entre setembro e dezembro, totalizando 200 milhões de doses da Pfizer apenas em 2021. O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 110 milhões de doses de vacinas Covid-19 para todo o Brasil. Mais de 80 milhões foram aplicadas. Gilson Santa Fé. Jornal da Cidade. Vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou 12 casos de Covid-19, de acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira, referente ao dia 15. Houve aumento no número de pacientes internados, são 3 pacientes na UTI e 14 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. O número de monitorados é de 321, mais 2 mortes foram registradas e o total de mortes na cidade agora é de 111. E o município tem ainda mais 2 óbitos em investigação. E com as novas confirmações, Andradas tem no momento 3.461 casos positivos confirmados e 3.109 pacientes considerados já recuperados. E no próximo bloco, prefeitos do leste paulista se reúnem para
tomarem medidas mais restritivas. E tem ainda a Secretaria de Saúde de Andradas atualiza o número da imunização contra a Covid-19. Em Águas da Prata, a mínima é de 11 e a máxima é de 22 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 12h09. Hoje a minha dica vai para as mulheres que sofrem com problemas no sistema reprodutivo. Chegou o Fique Plena, um composto de ervas com efeitos curativos. Fique Plena auxilia na prevenção e tratamento de miomas, cistos no ovário, sangramentos e inflamação na bexiga. Alivia os sintomas da menopausa, ondas de calor, suor noturno, ansiedade e secura vaginal. Fique Plena diminui a queda de cabelos, fortalece as unhas e melhora a textura da pele. Fique Plena, à venda nas melhores farmácias e casas de produtos naturais da sua cidade. Meus queridos, voltei para reforçar a mensagem. A gente precisa economizar água e energia para não faltar depois. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem muita diferença. Tome banhos mais curtos, não deixe a torneira ligada à toa e reduza o uso do ar-condicionado. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Sensory, há mais de 10 anos no mercado. A Sensory oferece o que há de melhor e mais avançado na área de segurança. Com uma equipe altamente qualificada, garante um atendimento rápido e ágil para a sua tranquilidade. A Sensory oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, vídeos porteiros, PBX, câmeras e monitoramento 24 horas, com sistemas personalizados e projetos de acordo com as necessidades do cliente. Sensory, qualidade, eficiência e confiança. Rua Coronel Oliveira, número 100, Cine Galeria, 3731-5056. Que tal participar do futuro da nossa cidade? De 21 a 25 de junho, responda o questionário online e deixe a sua opinião para definir os rumos de Andradas para os próximos 4 anos. Você vai preencher os questionários por qualquer dispositivo digital e colaborar orientando os projetos, decisões e ações para a nossa cidade até 2025. Acesse www.andradas.mg.gov.br e participe. Prefeitura Municipal de Andradas. Vinícola AM. E agora nós vamos falar para você de coisa boa, e coisa boa mesmo é hora de falarmos do Fique Plena, hein? Fique Plena é um excepcional composto de ervas com efeitos curativos que está mudando a vida de muitas mulheres Brasil afora. Mulheres que sofrem com cólicas menstruais, prisão de ventre, ressecamento, mioma, cisto no ovário e também inflamação na bexiga. Fique Plena alivia os sintomas da menopausa, ondas de calor, suor noturno, ansiedade e irritação. Fique Plena previne e combate a queda dos cabelos, fortalece as unhas e melhora a textura da pele. Tá esperando o quê? Corra até uma farmácia ou casa de produtos naturais de sua cidade e compre já o seu Fique Plena. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e para tentar evitar aí um colapso no sistema de saúde da microrregião do Leste Paulista, os prefeitos de Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira e Estiva Gebre, em decisão coletiva, optaram por restringir a circulação de pessoas das 19 horas às 5 horas da manhã por um período de 12 dias, começando nesse sábado e terminando na quarta-feira, dia 30 de junho. O comunicado oficial deverá ser feito ainda nesta quinta-feira, mas segundo o prefeito mojimiriano, a decisão é unânime para tentar conter o agravamento do coronavírus. Pois é, hospitais de Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira estão sem vaga de UTI para pacientes com Covid-19. Essas cidades enfrentam o pior momento desde a
do início da pandemia. A decisão de fechar atinge supermercados que deverão fechar as portas a partir das 19 horas. Farmácias, indústrias e serviços hospitalares são exceção, podendo abrir normalmente. Pois é, os postos de combustíveis poderão funcionar. Já os demais estabelecimentos, inclusive bares, restaurantes e lanchonetes, só poderão funcionar à noite no sistema delivery. Não será permitida a retirada no local. Igrejas e templos não poderão ter culto à noite. Notícias. A gente fala de Andradas agora. A Secretaria Municipal atualizou os números da imunização contra a Covid-19 no município. Quase 40% da população andradense com mais de 18 anos já foram vacinadas pelo menos uma dose. Pois é, de acordo com os dados divulgados, Andradas recebeu até o momento 19.105 doses das diferentes vacinas que tem aí contra a Covid-19 e aplicou cerca de 16.965 a primeira ou segunda dose, o que representa aí um total de 88,8% das doses recebidas. Ainda conforme foi divulgado, 38,4% da população andradense com 18 anos ou mais já receberam ao menos uma dose da vacina contra a doença. Jornalismo Vinícola AM. E a gente fala de fé agora. O locutor André Luiz e uma turma de ciclistas concluíram o caminho da fé até a cidade de Aparecida. André contou pra gente como foi essa experiência. Olá, Felipe, bom dia para você, para os ouvintes da Rádio Vinícola. Estamos retornando aqui, no Jornal da Cidade para falar um pouquinho mais sobre o nosso caminho da fé. Caminho da fé que foi concluído nessa quarta-feira. Chegamos em Aparecida por volta das 13 horas, bastante cansados realmente. Passamos a última noite na cidade de Campos do Jordão e dali descemos pelo asfalto até Pindamonhangaba. Optamos por esse caminho até porque o trajeto conhecido por Pedrinhas, um trajeto o terreno bastante acidentado e poderia correr risco aí de acidentes, Graças a Deus, durante esse nosso caminho, nenhum acidente aconteceu, apenas 2 pneus furados, então foi realmente uma maravilha, muito compensador. Conforme eu tenho dito, é sacrificante, mas é gratificante, realmente um trajeto maravilhoso. Nós saímos aqui de Andradas no sábado, o nosso primeiro dia, e pernoitamos em Confidentes, percorremos aí cerca de 62 quilômetros. No segundo dia, saímos de Inconfidentes e fomos parar em Estiva, cerca aí de 53, 54 quilômetros. De Estiva, seguimos no terceiro dia para Luminosa. Esse é um percurso um pouco mais longo e mais puxado também, cerca de 69, 70 quilômetros, mas muita serra, a Serra da Luminosa, que como é conhecida por todos, é a serra mais difícil, um acesso difícil realmente, muito inclinada, a serra, mas demos conta, graças a Deus. De Luminosa, no quarto dia, nós saímos pela manhã até Campos do Jordão. Esse trajeto o mais curto, cerca de 35, 36 quilômetros. Pernoitamos em Campos do Jordão e descemos a serra. Foram 18 quilômetros de serra até Pindamonhangaba e fizemos aí um total de 72 quilômetros, aliás, de Campos do Jordão até o Santuário de Aparecida. A chegada em Aparecida realmente é muito emocionante. Conforme eu disse ontem também, para aqueles que não acreditam, a gente respeita todo o respeito, mas é gratificante demais você chegar, toda aquela dor, o cansaço parece que vai embora, a gente sente uma energia, uma coisa maravilhosa realmente. Passamos pela imagem da Santa, infelizmente não pudemos assistir a uma missa, mas fizemos ali as nossas orações, os nossos agradecimentos e os nossos pedidos, Pedimos a Nossa Senhora que abençoe o nosso país, abençoe a humanidade, o mundo todo aí, e que nos livre dessa pandemia que vem ceifando vidas aí todos os dias, E retornamos para Andradas, chegamos ontem
por volta das 21 horas, bastante cansados, né? Mas graças a Deus o dever foi cumprido, né? Nós nos propusemos a realizar esse caminho da fé, e a quantidade de peregrinos que a gente vai encontrando pelo caminho, muita gente a pé e também de bicicleta, né? E é muito bacana, a gente vai fazendo amizade, vai conhecendo pessoas de várias localidades. Isso é a fé, né? A fé que nos leva. E tivemos a satisfação de passar pela capela do Padre Donizete, lá na cidade de Estiva, onde o nosso guia, né, o Tiago Tadel, ele colocou a placa. Essa capela foi construída com o auxílio de um casal de Tambaú e vários peregrinos, né, através de uma vaquinha feita num grupo, e a capela foi construída, foi colocada a placa, né, em homenagem ao Padre Donizete, e hoje o Tiago Tadel vai levando a imagem de Nossa Senhora Aparecida para colocar na capela também, conforme os ouvintes acompanharam, né, aí no Jornal da Cidade, né? Ontem a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi colocada lá no Santuário de Aparecida em Tambaú, e também hoje será colocada nessa capela em homenagem ao Padre Donizete. Então é isso, Felipe. Eu conversei também com meu amigo Paulinho, né, o Paulo Silveira. Ele foi com a esposa, a Fernanda, e a filha Maria Luísa, né, também foram o Tuim e a Carla, o casal, e a Juliana e também a Regina. Nós somos em 8 pessoas, e eu conversei com o Paulinho. Ele vai deixar o seu depoimento aí, né, o que ele achou do caminho da fé. E eu fico por aqui, Felipe, agradecendo principalmente a Nossa Senhora Aparecida, que nos conduziu, nos levou até lá e nos trouxe de volta, e estamos aqui. Agradeço a você pela atenção, uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e um abraço. Oi, André, bom dia. Bom, André, o caminho da fé, ele é uma experiência única que eu tive na minha vida. Foi um momento de reflexão, um momento de poder reforçar a fé. No meu caso, ele foi muito especial, porque consegui realizar junto com a minha família e com os amigos e amigas que têm um carinho muito grande. Como você, André, que foi aí um grande parceiro nessa jornada. O momento que chegamos em Aparecida, ele foi muito mágico. É um sentimento muito forte, uma energia positiva, uma emoção que não tem palavras para explicar. Né? A pessoa tem que fazer para ter esse sentimento, para entender o que é fazer o caminho da fé. Então, eu aconselho que quem tiver oportunidade, que faça o caminho da fé, seja de bike, seja a pé, mas faça no seu ritmo, no seu tempo, sem pressa, sabe? Faz tranquilo. Eu tenho certeza que de alguma forma o caminho vai te transformar, e você vai poder sentir essa emoção que é única. Jornal da Cidade. Notícias do esporte. Brasil volta a campo às 9h no horário de Brasília contra o Peru, pela segunda rodada da Copa América. E a tendência para o duelo que acontece no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, é de um time bem diferente. O técnico Tite tem procurado dar oportunidades ao maior número possível de jogadores para observar todo o elenco. Uma mudança está confirmada. Seguirá o revezamento no gol, com Ederson no lugar de Alisson. Porém, nos treinos foram feitos mais 7 testes. Thiago Silva no lugar de Marquinhos na zaga. Na lateral esquerda, Alexandro na vaga de Renan Lodge. No meio, Casimiro e Fred deram lugar a Fabinho e Everton Ribeiro, enquanto Neymar foi recuado para a criação, no lugar de Paquetá, o que, com a saída de Richarlison, abriria 2 vagas no ataque para Gabigol e Cebolinha. Assim, o Brasil pode atuar com Ederson, Danilo, Militão, Thiago Silva e Alexandro, Fabinho, Everton Ribeiro e Neymar, Gabriel Jesus, Gabigol e Everton Cebolinha. Tite explica que o foco do trabalho é dar oportunidade para todos, mas sem comprometer o estilo de jogo dos atletas e da equipe. É um desafio que a gente tem. Dar oportunidade é uma linha muito próxima entre dar oportunidade e descaracterizar uma equipe. A ideia é manter os atletas naquilo que eles vêm treinando, nas suas funções que eles fazem nos seus clubes. Isso dá a rotina do lugar, como diria o professor Rui Carlos Osterman,
Isso te dá a sensação de confiança do atleta, porque ele vai fazer aquilo que ele tem domínio e aquilo que ele faz no seu clube, emprestando para a equipe. Isso eu estou falando da individualidade, do desempenho individual do atleta. E a gente montar essa estrutura que ela possa ter um bom desempenho, que as engrenagens, que as conexões elas possam ter. Pela Copa América ainda tem Colômbia e Venezuela, 6h, no Estádio Olímpico de Goiás. Já pelo Campeonato Brasileiro, serão 5 partidas nesta quinta-feira, válidas pela 4ª rodada. 4h tem clássico nordestino entre Ceará e Bahia, além de um duelo de desesperados entre América e Cuiabá. Os outros jogos começam às 7h. Sport, Grêmio, Fluminense e Santos, e um confronto de invictos entre o Atlético Goianiense e o líder Fortaleza. E a gente fica por aqui. Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço para você e eu te encontro amanhã a partir das 11 horas da manhã. Tchau! Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação Felipe Avelino. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo Domingos Antônio Biasoli Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas.